O ano eleitoral, ele vem repleto de novidades, né? Pelo menos é o que vem acontecendo nas últimas eleições. A gente percebe, por exemplo, a eleição está encurtando, né? Hoje nós temos quanto tempo de eleição? Antigamente eram 3 meses, depois passou para 60 dias, hoje está em 45 dias. E a de propaganda eleitoral são 35 dias apenas, né? Então está encurtando de uma forma que uma pré-campanha bem feita, você consegue realmente ser um diferencial lá na frente. Então, assim, hoje a eleição ela cada vez mais curta. O momento eleitoral do país como um todo vem provando que as formas de fazer a propaganda eleitoral, que antigamente era baseada simplesmente, não, vamos apostar no rádio e na TV, porque se apostar em rádio e TV a gente bate a parada e ganha a eleição. A última eleição mostrou como a internet ela é forte e como ela ainda vai ser decisiva e como ela vai se tornar cada vez mais decisiva agora na eleição esse ano. Então, a forma de fazer o processo do marketing digital, de como é que você deve atuar, qual discurso você vai construir, que imagem você quer vencer a eleição, ela é decisiva. E hoje, qual o melhor canal de comunicação? É rádio, é Facebook, WhatsApp, gente, é um grande veículo de comunicação nessa campanha, vai se usar bastante. E ninguém deve ignorar veículo de comunicação algum, porque na hora, amigo, que começa a compartilhar comunicação de uma notícia, seja ele em um blog de menor audiência, ou de média audiência, ou de alta audiência, essa informação ela vai chegar na ponta de um eleitor. E muitas vezes uma matéria pode ser tendenciosa, desconstrutiva e que pode prejudicar o seu candidato. Então, é um olhar e um cuidado 24 horas. Muita gente deve se questionar aí, eu sou um pré-candidato, em que momento eu posso anunciar que eu devo ser candidato ou não? Então, anunciar lá na frente, Giovanni, pode dar um prejuízo realmente muito grande, mas muito grande mesmo, né? Primeiro passo, ninguém vota em ninguém que não é conhecido. Aí tem uma várias... nem sabe que o cara é candidato. Porque tem duas formas. Ou eu vou votar em alguém, se de fato ele consegue me convencer que ele é uma boa opção para que o discurso dele, para que os projetos dele, para que a causa dele tenha uma identificação comigo. E muitas vezes, eu vou deixar para divulgar mais à frente, mas muitos eleitores tomam a decisão, principalmente em campanhas na proporcional, ou seja, na campanha para vereador, essa que é mais difícil ainda, se define por muitas vezes, não, já tenho meu candidato, se tivesse falado comigo lá em março, lá em abril, eu teria definido meu voto para você. Para você ter ideia ainda, um pouco desse calendário eleitoral, Giovana, a gente tem no dia 3 de abril, é o último prazo que você tem, por exemplo, para decidir a hora de você se filiar a um partido político, né? E tem várias novidades da campanha eleitoral. Por exemplo, uma delas, financiamento coletivo, a velha vaquinha online. No mercado americano, na Alemanha, onde praticamente isso começou, você tinha uma realidade e boa parte das campanhas foram financiadas pela internet. Como é que funciona, por exemplo, esse ano? Você tem um pré-candidato, ele tem a intenção de ser um candidato mais à frente. Ele, consequentemente, vai começar a receber doações eleitorais. Ele vai poder receber até 10% do imposto de renda relativo ao ano anterior, ou seja, o exercício aí 2019. E, consequentemente, ele não pode usar esse recurso naquele momento. Quando, de fato, ele for candidato, ele for homologado nas convenções, aí sim, ele consegue retirar o recurso e poder fazer os investimentos que ele tem das despesas eleitorais. Cabe ao eleitor receber o seu recibo eleitoral, consequentemente aquele candidato receber a doação e fazer o seu investimento de campanha, que é natural. Se aquele candidato, por exemplo, Giovanni, eu quero ajudar aqui a pré-campanha, quero fazer um investimento já para garantir investimento para aquele pré-candidato, mas ele não passar na convenção, o recurso ele volta para o doador, ou seja, o candidato ele não recebe aquela doação que foi feita em maio, em junho, por exemplo. Uma outra dica interessante em relação a posso dar mais camisa, não posso dar mais boné. Mas uma campanha majoritária, campanha para prefeito, o partido, ele pode, por exemplo, você montar uma estratégia, eu, eleitor, eu posso comprar uma camisa ao partido. Como aconteceu com o Bolsonaro. E aí, só que com o Bolsonaro aconteceu o povo comprar na rua, na né? rua. Os camelô vendendo. Pois é. Então o que acontece? Você consegue fazer investimento no partido, o partido acaba justificando, aquela minha despesa de campanha, consegui justamente, graças à minha militância, que foi grande, e consequentemente ele comprou aquele número X que tinha na campanha eleitoral, ou seja, acaba tendo
uma grande concentração. É o tema moda do momento não, já vem um tempo se falando nisso, que são as fake news, né? E agora, da cadeia, é isso? Fake news da cadeia. Da cadeia. Como é que é o lance aí? Em relação a fake news, hoje a punição ela vai de 2 a 8 anos de prisão, né? Então, assim, é algo que muita gente se colocava na campanha passada. Vamos abrir exércitos digitais, ou seja, pessoas que você cria uma rede. Não quero falar mal aqui de Jair Bolsonaro. Se perceber que aquele trabalho, aquele direcionamento daquela rede que foi comprovado, que foi contratado ou de forma indireta, aparece uma certa tendência ao alguém gerenciar esse canhão aí, Giovanni, a gente pode ter aí uma fake news declarada e, consequentemente, inclusive o candidato, ele pode ser cassado, tá? Então há decisões aí recentes sobre esse tema. E a fake news vai ser, com certeza, algo muito presente nessa eleição. Porque é inevitável essa utilização por parte de algumas estratégias. E cada vez mais vem se polarizando, né? Os ambientes eleitorais estão sendo polarizados, né? E tem um detalhe, Giovanni, acho que as próprias mídias sociais, né, os próprios canais, os próprios veículos estão começando a colaborar cada vez mais. Você tem, por exemplo, o Twitter. No processo eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro usou bastante a campanha eleitoral. Vários canais começaram a se colocar à disposição para identificar e detectar o que é que de fato vem a fake news e, consequentemente, ajudar no processo eleitoral nas denúncias em relação ao TSE. Então, eu acho que tem que ter muito cuidado com esse trabalho. É um trabalho totalmente criminoso, tá? Então, é melhor ter cada um que tiver um cuidado, poder contar a história do seu cliente, do seu candidato de uma forma mais construtiva. É bom melhor dessa forma do que de forma mais desconstrutiva. Desconstruir a candidatura de outro. Pode dar uma dor de cabeça muito grande. Muitas vezes se ganha uma campanha eleitoral não só no processo de construção do seu candidato, mas às vezes, por exemplo, um trabalho, Giovanni, de assessoria de imprensa. Na hora que você vai desconstruir alguém, de mostrar do outro lado quem é seu adversário, para mostrar para o eleitor, você vai votar nesse candidato, que é o nosso candidato de oposição, por exemplo, e não vai votar na nossa campanha de situação que tem um perfil mais positivo, mas cada característica, cada particularidade realmente tem o seu diferencial aí.